Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Olibário e vou falar hoje sobre usabilidade no contexto de interação humano-computador, a IHC. Eu começo com essa definição do Jacob Nielsen. Ela é antiga, mas ela ainda se mantém atual. Vejam só. Usabilidade é o parâmetro de qualidade mais amplamente utilizado relacionado à facilidade e eficiência de aprendizado e de uso, bem como a satisfação do usuário. Então, aqui a gente tem alguns fatores que estão relacionados com usabilidade, que são facilidade de aprendizado, eficiência de aprendizado e, uma vez que a gente aprendeu a utilizar o sistema, a gente vai ter também os outros fatores que são facilidade de uso e eficiência de uso. E tudo isso daí, em conjunto, vai contribuir para o que a gente chama de satisfação do usuário. Em 2002, a Jenny Priest propôs uma definição de usabilidade que usa, com outras palavras, algo que é muito parecido com o que Jacob Nielsen disse. Então, ela falou assim: usabilidade está relacionada à garantia de que os sistemas sejam fáceis de aprender, efetivos e agradáveis do ponto de vista do usuário. Poxa, a facilidade de aprendizado é exatamente o fator que o Nielsen já tinha falado lá em 93. Efetividade diz respeito ao usuário conseguir fazer as funcionalidades que ele deseja fazer no nosso sistema. Ou seja, uma vez que ele aprendeu, ele vai ter que utilizar esse sistema de forma efetiva. E agradável do ponto de vista do usuário. Isso daqui já está relacionado com a satisfação do usuário. Então, a satisfação do usuário é um fator subjetivo. Vamos ver alguns exemplos para ver se a gente entende melhor esses fatores no contexto de usabilidade. Imagina que você está num carro que você não conhece e que você nunca usou. Aí você está dentro desse carro, está quente pra caramba e você precisa amenizar o calor. O que você pode fazer? Bom, você pode pensar em abrir a janela. Como que eu vou abrir essa janela? Será que eu vou ter que abrir manualmente? Ou será que eu vou ter que abrir usando os botões? Se eu for abrir usando os botões, será que eu vou ter que apertar a parte da frente para baixo? Será que eu vou ter que apertar a parte de trás dos botões para baixo? Será que eu vou ter que apertar uma vez e soltar? Será que eu aperto até o final e mantenho pressionado? Será que eu aperto até o final e solto? O que eu tenho que fazer? O usuário tem que descobrir isso daí para que ele consiga abrir a janela. O usuário também pode pensar em usar o sistema de ar-condicionado. Nesse caso, ele tem que descobrir se o carro tem, de fato, ar-condicionado. Tendo achado os controles do ar-condicionado, ele tem que dar um jeito de fazer com que esse sistema seja ligado. Depois de ligar, ele tem que ver como que ele vai ajustar a temperatura para que esteja confortável para ele. Depois, ele tem que ajustar a velocidade da ventoinha e assim por diante. Notem que para uma situação simples como essa, o usuário teve que tomar inúmeras decisões. Se ele tomou essas decisões em um curtíssimo período de tempo, significa que, apesar de ele não conhecer este carro, não conhecer este sistema, ele teve facilidade de aprendizado. Porque, em pouco tempo, ele conseguiu entender o funcionamento desses componentes e conseguiu utilizá-lo. Neste caso, o sistema foi fácil de aprender. Depois que ele fez isso uma vez, será que para fazer uma segunda ou uma terceira vez, ele vai ter que ficar buscando muito tempo na memória dele os processos que ele fez anteriormente? Ou será que ele simplesmente vai fazer isso rapidamente? Então, notem que são dois fatores diferentes, o da experiência e o do uso após a experiência. E esses dois fatores vão contribuir para a satisfação subjetiva do usuário. Se, para amenizar o calor, ele tiver que fazer inúmeros passos e ele demorar para fazer esses inúmeros passos, se for muito difícil para ele aprender a fazer isso, ele vai detestar o sistema. A satisfação dele vai ser ruim. Se ele aprende rápido e consegue utilizar rapidamente, a satisfação dele provavelmente vai ser boa. Será que são só essas duas coisas que contribuem para a satisfação? Não, a gente também tem alguns outros fatores que podem ser citados. Além da facilidade de aprendizado e facilidade de uso, a gente pode citar a frequência de uso. Se eu uso alguma coisa frequentemente e eu gosto de usar, então provavelmente eu vou ter uma satisfação de uso para isso daí. Confiabilidade é um outro fator que pode contribuir positivo ou negativamente para a satisfação do usuário. Se o usuário não confiar que o sistema dá privacidade para ele, dá segurança, é ergonômico, é confortável, não é pesado e assim por diante, ele não vai confiar nesse sistema. Isso daí vai prejudicar a satisfação desse usuário desse sistema.
Capacidade de recomendação. Será que o usuário recomendaria esse sistema para outra pessoa? A gente só recomenda as coisas das quais a gente gosta. Então, a gente tem que estar satisfeito com esse sistema para que a gente consiga recomendar. Como que a gente conseguiria aferir essa satisfação do usuário, que é uma coisa subjetiva dentro da usabilidade? Uma possibilidade seria perguntar para o usuário. Por exemplo, usando uma escala Likert. Numa escala de 1 a 5, quão satisfeito você está com cada um desses fatores? E aí o usuário responderia e a gente teria uma ideia da satisfação dele. Resumindo, usabilidade tem a ver com eu aprender a utilizar o sistema, continuar utilizando o sistema e gostar de utilizar esse sistema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem aqui embaixo em gostei, se inscrevam no canal e ajudem a compartilhar. Um abraço, até a próxima!